Amém? É necessário nós entendermos qual é o verdadeiro propósito da vida de Jesus. Quando chega nessa época de festas, né? Todo mundo vem, é o amor, é o abraço, é a comunhão. Mas nós precisamos saber qual é o verdadeiro propósito da vida de Jesus. Jesus não morreu em vão. Jesus não se entregou em vão. Amém? O principal propósito da entrega da vida de Jesus foi restabelecer a comunhão entre o homem e Deus. Principal motivo. E muitas vezes isso ainda não é a realidade em muitos corações. Muitas pessoas ainda não entenderam essa realidade, quem elas realmente são, o que foi entregue naquela cruz. Queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 3. Nós vamos falar sim um pouco sobre a data de hoje, mas nós precisamos meditar nisso. Romanos capítulo 3, 23. A palavra do Senhor diz assim: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia! Pode dizer amém nessa noite? Pela palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que diante de toda essa situação em que nós nos encontrávamos, todos estávamos destituídos da glória de Deus. Mas a partir do nascimento de Jesus, iniciou-se o processo de restauração. Iniciou-se o processo da restauração, iniciou-se novamente a comunhão entre Cristo e a igreja, entre Cristo e o homem. Isso nos traz uma sensação de coisas que nós falamos e não meditamos. O céu veio à terra, literalmente. O céu veio à terra, literalmente. Se você é um verdadeiro cristão, você consegue compreender isso. O céu veio à terra, literalmente, por causa de mim e por causa de você. Isso já é motivo de nós nos alegrarmos. Porque muitas vezes nós estamos nos aprofundando em tristezas, em coisas, sem nós meditarmos no verdadeiro motivo da vinda de Jesus à terra. O céu veio à terra para restabelecer a nossa comunhão com Cristo, para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Aí eu quero perguntar para você hoje, como está a sua comunhão com Deus? Porque hoje a maioria das pessoas estão hoje voltadas para um festejo. Tudo isso é muito bom, não é ruim festejar o nascimento. A gente se alegra, né? Um dia do nascimento de uma pessoa. Imagina um dia do nascimento de Jesus, sendo ele, sabemos que não é, mas enfim, é o dia que é celebrado. Mas você precisa compreender que tem um motivo para que isso acontecesse. O ambiente escolhido por Deus para trazer o seu filho ao mundo foi um ambiente totalmente familiar. E quando Jesus nasce, mexe-se com toda uma estrutura. Vou perguntar para você hoje, é dia de meditação. O dia que Jesus nasceu na sua vida, houve uma mudança? Houve uma transformação total? Será que hoje você pode colocar o teu coração em gratidão a Deus, realmente em gratidão a Deus? Porque muitas vezes nós levamos as nossas murmurações junto com esse peso todo e não lembramos daquilo que Deus já fez. Você tem tantos motivos para agradecer a Deus hoje? Você tem tantos motivos para agradecer a Deus, mas talvez até ontem à noite você ainda estivesse se lamentando por coisas que você não pôde fazer, por coisas que você não pôde adquirir, ou por coisas que você não pôde comprar. Porque o que o mundo faz, o que o mundo dá é tudo isso. Mas a melhor forma de nós celebrarmos o nascimento de Jesus, a melhor forma de nós celebrarmos ano após ano, é nós colocarmos a nossa vida diante de Deus e celebrarmos a nossa comunhão com Ele. Celebrarmos a nossa comunhão com Ele. Será que você verdadeiramente está conectado com Ele? Será que verdadeiramente as coisas que são essenciais na sua vida, que a tua vida espiritual hoje tem sentido? Ou será que você está pensando, não, à noite eu vou comer, mas eu não queria, se eu não fosse cristão, de repente poderia estar tomando um porre. Se eu não fosse cristão, de repente eu poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo. Será que verdadeiramente você conseguiu entender qual é o motivo? O que foi que essa transformação, essa vida
que Cristo entregou por você, essa mudança, será que você consegue realmente compreender isso? A profundidade da vida, da entrega de Jesus, você só vai compreender quando você estiver conectado com Ele, porque foi para isso que Ele morreu. Esse foi o verdadeiro propósito. Se você não se importa com a sua vida cristã, se você não está nem aí, nem pelo que eu estou falando agora não consegue ouvir, então quer dizer que pode estar acontecendo alguma coisa errada e a tua comunhão pode estar cortada com Deus. Se você tem dificuldade de adorar a Deus, independente do lugar, não é a placa da igreja. Mas se você tem dificuldade de adorar a Deus dentro de um shopping, onde tem aquela multidão de pessoas adorando, ao consumismo, adorando a tantas outras coisas, se você tem dificuldade de adorar a Deus num ambiente onde 80% ou quase 90% das pessoas não são cristãs, tem alguma coisa errada com a sua comunhão. Se você tem dificuldade de adorar a Deus num ambiente onde toca música secular ou música do mundo, isso te contamina, isso te faz tirar. Não é o fato de você ouvir, não é o fato de você praticar, não é o fato de você estar no... É aquilo que quebra a tua comunhão com Deus. É aquilo que tira você da presença de Deus. Você não é proibido a nada. Amém? A palavra do Senhor diz que Cristo verdadeiramente nos libertou. Verdadeiramente nos libertou. Mas eu digo para você uma coisa, aquilo que te contamina, aquilo que te tira da presença de Deus, aquilo que quebra a sua comunhão, isso tem muita importância, sim. E Jesus, ele lidou com isso de uma forma muito simples. Não é regra de igreja, não é doutrina, gente, nós precisamos entender isso. Jesus disse assim, se a tua mão te faz pecar, o que você faz com ela? Simples assim. Então, muitas vezes nós precisamos chegar nesse ser radical dessa forma. Ah, mas isso não me contamina. Você tem certeza que isso não te contamina? Você tem certeza que isso não te contamina? Você tem certeza que o verdadeiro motivo da morte de Jesus, a entrega dele naquela cruz, o verdadeiro significado de ser um cristão genuíno, você tem certeza que isso não te contamina? Porque quando nós ouvimos algumas coisas, que isso conecta as nossas emoções, o nosso emocional, o nosso espírito está se alimentando daquilo. Então, tudo isso são reflexões que nós precisamos ter. Por quê? Qual é o propósito da morte de Jesus? Por que Jesus se entregou por mim? Por que Jesus decidiu? A melhor forma de nós celebrarmos o Natal, de celebrarmos a vida de Jesus, é buscarmos a nossa comunhão com Ele. Queria que você abrisse comigo Lucas 2. Isso foi só uma reflexão para nós pensarmos. Se realmente nós, quando falamos de Natal, quando falamos do nascimento de Jesus, nós entendemos o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Jesus morreu na terra com um propósito. Fala assim comigo, Jesus morreu para restabelecer a minha comunhão com o meu Pai. Foi esse o motivo que ele morreu. Só por isso. Lucas capítulo 2, 8. Queria que a gente meditasse um pouquinho o que aconteceu na vida desses homens aqui quando Jesus nasceu. Eu quero trazer aqui um paralelo com a sua vida. Se realmente isso acontece na sua vida quando Jesus nasceu no seu coração. E hoje é o dia de você pensar, o dia que você aceitou Jesus, o dia que você conheceu a Cristo até o dia de hoje. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 2:8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitados numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, fazendo o quê? Louvando a Deus. E dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram os que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas. E sobre ela fazia o quê? Refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhe fora dito.
A palavra do Senhor diz que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como diz lá em Romanos. E quando nós vemos o nascimento de Jesus, nós podemos ver que aqui a primeira coisa, claro que houve toda uma mudança na vida de José e Maria, todo mundo conhece esse processo. Mas quando Jesus nasce, ele começa a mexer com pessoas que não estavam tão próximas dele. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus diz que aqueles pastores estavam trabalhando. Aquelas pessoas estavam ocupadas. E aquelas pessoas ocupadas param tudo o que estavam fazendo para ouvir a voz do Senhor. Aquelas pessoas que estavam ocupadas ouvem aqueles anjos falando para eles. Então, queridos, nós precisamos entender. O Natal é tempo de trabalhar. O Natal é tempo de você começar a mexer com essa estrutura e sair de tudo isso que as pessoas dizem. Você tem uma missão nesse dia. Você tem uma missão nessa oportunidade, nessa data. Você tem uma missão. Quando a palavra do Senhor diz que aqueles pastores estavam trabalhando e o anjo apareceu, quantas vezes o Espírito Santo de Deus já não apareceu para você, para dizer para você que você tem boas novas de salvação para levar? Quantas vezes o Espírito Santo já não apareceu para você, dizendo, anunciando para você que existem coisas que Jesus fez, que Jesus entregou, que você precisa entregar a outros? É só mais uma data. Mas isso é algo que tem que ser feito todos os dias. Isso é algo que nós precisamos aprender a fazer. Então, quando Deus não chama pessoas que estão desocupadas, nós temos visto muito isso. As pessoas hoje em dia, elas têm muita desculpa. Não, mas eu estou ocupada demais. Não, mas se você for hoje à tarde num shopping center, aí você fica... Porque provavelmente, até umas 10 horas da noite, vai estar uma loucura. Por quê? Porque as pessoas estão ocupadas demais para enxergar o verdadeiro sentido da morte e ressurreição de Jesus, do nascimento de Jesus. Elas estão ocupadas demais. Mas o Senhor procura pastores. O Senhor procura pessoas que realmente compreendam, ouçam a voz do anjo, ouçam a voz dele, entendam a sua palavra. Como nós ouvimos aqui hoje, Isaías capítulo 9, entendam a mensagem da verdadeira vida de Jesus, do verdadeiro nascimento de Jesus. Aquela noite, para aqueles pastores, foi algo especial. Quando nós vemos aí a cidade iluminada, nós vemos aí muitas luzes, mas a luz do Natal não é essas verdadeiras luzes que são colocadas. A verdadeira luz é você brilhando, Cristo em você, uma mensagem de Jesus, uma mensagem de paz. Por que acontece essa extrema violência hoje? Porque o príncipe da paz não reina mais. Porque as pessoas estão ocupadas demais com outras coisas para anunciar a salvação. O verdadeiro motivo da salvação, que é o nascimento de Jesus, a vida de Jesus. Não adianta você só dizer, Jesus nasceu, colocar toda essa festa, e quando chegar o resto do ano, as pessoas não lembrarem mais disso. Então, a luz que eles viram, a luz do Natal, não são essas lâmpadas, não são essas coisas iluminando. A luz que eles viram foi a presença de Deus através daqueles anjos, dizendo, nasceu Jesus. Nasceu Jesus para você. Não sei o dia que Jesus nasceu para você, mas um dia ele já nasceu para você. Se ele não nasceu, vai nascer hoje, em nome de Jesus. Mas a verdadeira paz, o príncipe da paz, a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós somos a luz do mundo e que essa luz deve ser exposta para iluminar. Nós somos a luz do mundo. Nós somos. Talvez você não esteja tão bem assim na sua comunhão, mas você tem uma oportunidade. Você tem essa oportunidade. Aqueles pastores também não conheciam a Jesus. Eles foram iluminados, eles receberam a presença do anjo, eles não conheciam a Jesus, mas eles foram em obediência. Em obediência, eles foram para fazer aquilo que tinham sido mandados, aquilo que tinha sido enviados. Olha, vão até lá, porque nasceu Jesus. E eles viram algo diferente. Os pastores receberam as boas novas. E quando nós falamos assim, nasceu Jesus o Salvador, eles confiaram naquela mensagem. Nós temos que ter plena convicção que Jesus já nasceu no nosso coração. Sabe por que você se contamina ainda com as coisas do mundo? Porque você não tem certeza se Jesus realmente nasceu no seu coração.
Porque quando você tem certeza, convicção disso, a vida cristã não é um sacrifício. Talvez para você isso não seja uma realidade ainda, mas busque isso, e você ter prazer, ter a alegria, não ficar, ai meu Deus, o ano passado foi tão legal, talvez você não tivesse em Jesus, né? Ou lembrar das coisas do passado que você vivia. Não! Hoje você tem a oportunidade. Hoje Cristo nasceu já no seu coração. Você tem a luz de Jesus brilhando. Sabe, queridos, quando nós não compreendemos essa dimensão de ver as respostas de Deus, de ver Deus nos direcionando para a sua presença, nós começamos a nos tornar murmuradores, ingratos, né? E nós começamos ainda a ter o pensamento lá do mundo. Você tem uma casa para você morar? Você está debaixo de um teto? Você tem comida na sua mesa? Você acordou hoje pela manhã? Foi um ano difícil, mas você superou. Amém? Você está aqui. Você está aqui. Cristo vive em você, vive e reina. Teve dias que foram difíceis, mas Ele nos fez vencer. Amém? E isso, a cada dia, você sendo fiel, você tem um emprego, talvez esteja desempregado, mas está orando, Deus vai preparar. Né? Tudo aquilo que nós temos, as pequenas coisas, quando Cristo nasce no nosso coração, nós começamos a ser gratos. Nós temos uma família, né? Hoje nós estamos um pouco longe da nossa família, uma parte da nossa família, né? Está longe, mas isso não nos deixa entristecidos. Amém? Porque hoje você faz parte de uma família, hoje você tem o teu Salvador, hoje você tem Jesus como teu Senhor. O maior motivo da nossa alegria é Jesus dentro do nosso coração. O maior motivo da nossa alegria é nós sermos gratos a Deus. Quando você olha para um filho, ele é saudável, né? Quando você olha para um pai, ele estando bem. Queridos, é triste quando você entra dentro de um lugar, dentro de um lar, onde as pessoas estão se destruindo. Mas você tem Cristo Jesus, você em Cristo Jesus já consegue olhar essa realidade, amém? Então esses pastores, quando eles tiveram essa oportunidade, eles não perderam essa oportunidade. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 10, foi isso? O anjo disse para eles, não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Quem é que ia anunciar as boas novas? Eram aqueles pastores que iam anunciar as boas novas. Eram aquelas pessoas que iam anunciar as boas novas, porque eles tinham recebido dentro deles. Sabe quem vai anunciar as boas novas de salvação? Você. Sabe quem vai ser usado por Deus para pegar aquela pessoa que está lá talvez embriagada numa festa de família? Você. Amém? Sabe quem vai chegar e vai falar, pastora, mas a gente vai evangelizar quando estiver embriagado, quando estiver drogado, quando estiver do jeito que tiver. Porque você quer só pessoas sãs? Você quer só pessoas perfeitas? Não, queridos. O amor e a misericórdia, quando Jesus nasceu, o amor, a misericórdia, a compaixão, tudo isso nós precisamos aproveitar a oportunidade. Nós precisamos olhar e ver, Deus, aqueles pastores fizeram isso, eles ouviram as boas novas, eles se esforçaram, eles foram atrás, eles foram até onde Jesus estava, custou algo para eles. O que nós precisamos entender é isso. Cristo em nós, o nascimento de Jesus na nossa vida vai custar algo, tem um processo, tem uma renúncia, mas as pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Amém? As pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Por quê? Porque você vai se tornar um anunciador das boas novas. Aleluia! É isso que Jesus fez conosco, é isso que Ele faz conosco. Não tem como você ter o fogo do Espírito queimando dentro de você e você não querer dar bom testemunho. Não tem como você ter a presença de Deus e você não querer anunciar isso. Porque quando o anjo chegou para eles e falou para eles, olha, nasceu Cristo, o Salvador. Ele estava falando, nasceu a salvação. Nasceu a salvação. Você não precisa se afastar das pessoas que não conhecem a Jesus nessa época de festas, amém? Você não precisa fazer isso. Você precisa ser luz.
Você precisa anunciar que Cristo nasceu, o Salvador nasceu. Agora não vá lá para a festa, não para se misturar, viu? Não vá fazer isso. Dar mau testemunho, não faça isso. Vai lá e faça a diferença. Quantas vezes nós já vimos isso, né? Quando aqueles anjos pediram os sinais, Deus mandou os sinais. Sabe, queridos, Deus ele fala de uma forma muito simples. Todo ambiente, todo lugar que você estiver, comece a observar, comece a ouvir a voz de Deus. Treine o seu ouvido espiritual. Deus fala de uma forma muito simples. Eu lembro a primeira vez que eu fui ministrar, meu Deus, como foi difícil. Porque eu não tinha meu ouvido espiritual treinado para ouvir a voz de Deus. Então eu estava nervosa, eu me tremia, né? O Jonas estava comigo, né? Primeira vez. Eu acho que a mensagem não durou 15 minutos. Agora hoje, se vocês deixarem aqui, eu fico até 3 horas aqui conversando com vocês sobre a palavra. Conversando, né? Porque nós precisamos treinar o nosso ouvido. Existem anjos no ambiente espiritual que querem entregar palavras, direções, discernimento, profecia. Mas nós queremos receber do homem, né? Nós queremos que alguém chegue para nós. Eis que te digo, Senhor. Nós queremos que tenha uma música, né? Não, porque o coral estava tão lindo aqui. Então aí eu senti a presença de Deus. Não, querida, ele já estava aqui, ó. Antes de você chegar, ele já estava aqui. A manifestação da presença de Deus, ela está em você desde o dia em que você aceitou Jesus. Não tem como você não ouvir a voz de Deus. Não tem como. A palavra do Senhor diz que Ele ama um coração quebrantado e contrito. Sabe o que é isso? É o estar disposto a ouvir a voz de Deus. Mas o orgulhoso, ele abate. O que a palavra de Deus diz com isso? Você que pensa que sabe tudo. Você que pensa que Jesus já nasceu na minha vida, eu já tenho aí 20 anos de crente, eu já não preciso. Pois eu preciso ouvir todo dia. Pois eu preciso lembrar que Jesus morreu por mim todo dia. Pois eu preciso lembrar o preço que Ele pagou pela minha vida todo dia. Então nós precisamos ter essa mensagem. Jesus tem que ser o primeiro. Jesus nasceu no seu coração. Jesus te dá vida. Jesus te dá alegria. Justiça, paz e alegria. Tome posse da vida que Ele te deu. Uma vida transbordante, uma vida de paz. Uma vida onde você não vai carregar fardo, tá? Não vai carregar. Fique atento para as mínimas coisas. Fique atento para os mínimos detalhes. Sabe, queridos? A palavra do Senhor diz que quando Jesus nasceu, que ele foi anunciado o nascimento dele para aqueles pastores. Um anjo veio e anunciou o nascimento de Jesus. Aí depois, como nós lemos ali na palavra, houve um momento de louvor. Acho tão tremendo isso, né? Houve um momento de louvor. Aí no versículo 13, olha. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus. De repente, um grande exército de anjos apareceram ali. Então a palavra do Senhor diz que quando eles estavam ali, apareceu uma grande multidão de exército celestial. Imagina só, gente, a gente não tem noção do mundo espiritual. O dia que Jesus nasce no seu coração, o dia que você celebra o nascimento de Jesus, um grande exército de anjos louvando a Deus com você. Você consegue entender o que é isso? Você fala, Jesus nasceu, Ele veio aqui nessa terra, Ele morreu por mim. Um grande exército de anjos celebrando junto com você. A palavra de Deus, ela é perfeita. O ambiente daquele lugar, o ambiente daquela noite escura, daquela noite de trabalho, daqueles homens que estavam ali, mudou, se transformou num ambiente de louvor e adoração. Consegue entender isso? Quando você consegue colocar gratidão no teu coração, quando você começa a louvar a Deus pelo nascimento de Jesus na sua vida, quando você consegue entender o verdadeiro sentido de você estar vivendo hoje na presença de Deus, os anjos, os exércitos de anjos vêm e celebram a Deus junto com você. Queridos, eu já ouvi tantas vozes de anjo aqui na hora da adoração. Você que perde esse momento da adoração, você não tem noção. Um dia nós estávamos aqui na igreja e tinha poucas pessoas. Não tinha muita gente, não. E eu comecei a adorar o Senhor. E eu adorava o Senhor. E eu comecei a pedir ao Senhor. Às vezes eu peço, Senhor, será que... Às vezes ainda a gente tem isso, né? Mas o ambiente, ele está apto para isso. Senhor, será que eu estou ouvindo demais?
Eu ouvia, gente, mas era um coral enorme, adorando junto com a gente. Eu tenho certeza que você também já ouviu isso, se você tem os teus olhos, ouvidos espirituais ativados. Eu falava, meu Deus, mas tem tão pouca gente. E o Senhor falava, você está enganada. Existe um exército de anjos aí adorando junto com vocês. Isso é maravilhoso. Isso não tem nada que você não possa ter, sentir. Mas você precisa entender que Cristo nasceu no seu coração. E você tem que sair dessa realidade natural. Cristo nasceu no nosso coração para nós termos vida, e vida em abundância, e vida de paz. Será que você pode dizer, eu amo Jesus mais que tudo mesmo nessa terra? Eu amo Jesus mais que o meu esposo, eu amo Jesus mais que os meus filhos, eu amo Jesus mais que tudo. Queridos, eu posso perder tudo nessa terra, mas eu não posso perder Jesus. Eu não posso perder minha salvação, porque Cristo é o nosso verdadeiro Natal. Cristo é a nossa verdadeira razão de estarmos aqui. Nós não tínhamos mais chance nenhuma. Isso já é motivo de nós adorarmos a Deus. Eu fico triste quando uma pessoa vem e não quer adorar a Deus porque está triste. Oi? Pois na hora da tristeza, na hora da dificuldade, aí é que você tem que levantar a sua mão, aí é que você tem que celebrar. Porque a palavra do Senhor diz que é neste momento que você vence as tuas guerras, que você vence a tua batalha. Ah, eu estou triste, então vou ficar em casa. Não, você está triste, você vai celebrar, porque Cristo nasceu, porque Ele nasceu e Ele morreu para que você pudesse adorar a Ele. Desde o dia do nascimento houve celebração. Há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Você já deu festa no céu, mas você precisa entender que é todo dia. Todo dia você pode dar uma festa, todo dia você pode chamar a atenção dos anjos para adorarem com você. Não é só no dia de Natal, não é só no dia que você aceitou Jesus, não foi só no dia do teu batismo, não é só no dia da ceia. Isso só faz parte. Isso só faz parte. Então nós não podemos perder a oportunidade. É tempo de louvar a Deus. É tempo de louvar a Deus. Talvez você não tenha uma voz tão bonita assim como a da Fernandinha, né? Ou como a do Tarcísio, dos irmãos aí que estão na aula de canto, né? Mas se você não tem coragem de fazer isso em público, sabe, entre lá no teu secreto, adore ao Senhor, cante a Ele, celebre a Ele. Se você dança, dance para Ele. Senhor, eu quero celebrar a tua vida, eu quero celebrar o dia do teu nascimento, porque você nasceu e morreu por mim, por isso que eu estou aqui. Não esqueça dessa palavra de Romanos 3:23, que você não tinha mais, nós estávamos destituídos da glória dEle, mas Ele nos fez viver novamente. Sabe por que você tem a família linda que você tem? Sabe? Porque Cristo nasceu e morreu por você. Para que nós pudéssemos constituir uma família transformada. Nós precisamos ter motivo para celebrar. E você tem muito. Eu tenho certeza, se eu chegar para você e perguntar para você, se você tem motivo para celebrar, você tem. Você tem. Você está respirando. Então Natal é isso, Natal é dia de celebração, Natal é dia de alegria. Não tem para tristeza não. Natal é dia de você entender que Cristo reina sobre a sua vida, que Cristo reina no seu coração, que Cristo reina na sua casa, que Cristo reina na sua geração. É pegar essa bandeira, Cristo é o príncipe da paz, e o príncipe da paz reina na minha vida. Pode não estar do jeito que eu gostaria que estivesse, queria estar com o dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro. Para quê? Quantas pessoas você ia ganhar para Jesus com o teu bolso cheio de dinheiro? Quantas pessoas você ia abençoar se você tivesse dinheiro hoje? Quantas pessoas você ia abençoar? Nós precisamos saber para que nós queremos os recursos e onde nós aplicaremos esses recursos. A palavra do Senhor diz que Ele não dá para o nosso próprio deleite. É muito bom, queridos, não é ruim ter coisa boa, não estou falando que você não pode ter. Eu estou falando que você precisa saber quem é você, para que você nasceu. Assim como Jesus sabia desde o início, o nascimento dele mexeu com uma estrutura, mexeu com toda uma estrutura. E a tua vida, depois que você conheceu a Jesus, aquilo que você tem é para abençoar, aquilo que você tem é para dividir, aquilo que você tem é para operar em misericórdia e compaixão. E nós precisamos aprender a ter as oportunidades que Deus nos dá. Nós precisamos aprender. Tudo o que Deus coloca na nossa mão é para nós anunciarmos o reino. Aqueles pastores se dispuseram a caminhar até Belém, que não era uma caminhada fácil. Não era pegar o carro,
botar a chave, né? E vamos lá pegar um ventinho e vamos para Belém. Não. Mas eles se dispuseram. Por quê? Porque eles decidiram obedecer a Deus. Se eles tivessem deixado de se distrair pelas coisas que eles tinham para fazer, eles não tinham aproveitado essa oportunidade de anunciar a salvação. Às vezes nós queremos, não é ruim isso, viu, gente? Ficar em família, né? Mas Deus, Ele tem falado sobre isso conosco. Sabe onde Deus quer te usar? Lá onde ninguém conhece ainda a salvação. Eu não quero ir lá porque lá todo mundo bebe, mas você não bebe, você é um cristão e a palavra de Deus está no seu coração. E lá você vai ter oportunidade de falar do amor de Jesus. Então não deixe de ir. Lá você vai ser usado por Deus. Lá Deus vai te usar. Você precisa usar o que você tem. Você precisa pegar o que Deus tem te dado e sair dessas 4 paredes aqui. E lá fora, ser um cristão genuíno. Lá fora, ser um modelo para a próxima geração. Amém? Lá fora que Deus vai te usar. Então as oportunidades vêm. Então nós precisamos entender aqui, quando Maria, ela ouve, né? Depois que eles chegam lá, eles encontram exatamente como Deus tinha falado. Você acha que Deus vai te dar uma direção? Você acha que Deus vai te dar algo para você fazer se isso não for uma realidade? Se Deus está dizendo nessa manhã que Ele quer te usar, quer te dar uma oportunidade de usar, aonde você estiver, é porque lá Ele vai te usar, amém? Ele vai te usar, Ele quer te usar. Faça questão de ser usado pelo Senhor. Eu já tive tantos momentos, queridos, que a gente estava às vezes voltando de um evento, voltando de uma festa, e a gente tem essa tendência, como cristãos, nós temos essa tendência. Depois que nós nos convertemos, nós, claro, ganhamos uma nova família, amém? Isso é maravilhoso, porque muitos não tinham e agora têm, mas nós temos a tendência de nos fecharmos em grupos cristãos. Nós temos essa tendência. Mas, se você tem uma oportunidade, principalmente se for da tua casa, se for da tua família. Porque de que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos os nossos familiares? Você tem primo, você tem tios, você tem pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Se a sua família já está, todo mundo cristão, glória a Deus por isso. Mas se você tem uma oportunidade de ser usado pelo Senhor, faça isso. Faça isso. Vai aonde o Senhor te enviar. Vai aonde o Senhor quer você. E anuncie o amor dEle. Anuncie o amor dEle. Esses dias eu estava pensando sobre isso. E às vezes nós, aqui quando Maria começa a refletir, e ela percebe a alegria e a admiração em que aqueles pastores chegaram e falaram, imagina a empolgação que eles chegaram lá, falando que o anjo tinha aparecido e que eles tinham de tão longe, né, Deus manda um anjo e de repente eles aparecem ali e compartilham com Maria e Maria começa a refletir sobre aquilo. Maria estava refletindo por quê? Porque Jesus, antes de Jesus nascer, o anjo já tinha aparecido para ela também. E já tinha dito a ela que dela viria o Messias. E aqueles pastores chegam e confirmam a palavra para ela. Olha que coisa tremenda. Talvez pessoas estejam apenas esperando uma palavra sua para confirmar aquilo que eles já receberam de Deus. Amém, gente? Talvez é tudo o que eles precisam. Às vezes tem pessoas que estão lá e só estão esperando você chegar para confirmar aquilo que já está no coração deles. E eu tenho certeza que a palavra de Deus não é, nada que tem na palavra é em vão. A palavra diz que Maria guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Ela guardava todas essas coisas. Por quê? O que foi que o anjo disse para eles, para aqueles pastores? Nasceu em Belém, Cristo, Jesus Cristo Salvador. Eles chegam para Maria e falam, o anjo apareceu e disse que esse menino aqui, ó, esse aqui, o teu filho, é o Salvador, é o Messias. E ela guardava aquela palavra e refletia, guardava a palavra e refletia no seu coração, porque era uma confirmação. Deus quer usar a sua vida. Será que você está disposto a se mexer? Será que você está disposto a anunciar as boas novas de salvação? Será que você está disposto a renunciar a algo para que alguém seja salvo? Para que você possa anunciar a salvação? Para que você possa levar o amor de Deus?
Nós não podemos, queridos, apenas estar fechados, estar pensando naquilo que nós temos. Não tem como você deitar a tua cabeça no travesseiro e não pensar naqueles que não conhecem a Jesus. Hoje é noite de reflexão. A verdadeira comunhão começa dentro da nossa casa. A verdadeira comunhão começa dentro da nossa família. A verdadeira comunhão, mas não tenho ninguém para estar comigo. Tem sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas está todo mundo longe. Isso não é motivo de tristeza. Isso é motivo de alegria. Porque você está exatamente no lugar onde Deus queria que você estivesse. Então, se você pode, celebre. Se você não tem ninguém na sua família que ainda não conhece Jesus, que não precisa, amém? Traga essa comunhão para dentro da tua casa. Traga essa comunhão para dentro da tua casa. Não é um banquete enorme. Não é o peru, a taça de ouro, os melhores talheres que vão trazer a comunhão, não. É o príncipe da paz reinando. Foi para isso que ele morreu. Foi para isso que ele se entregou. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não importa quantas pessoas tem. Talvez você nunca tenha feito isso e chegou o dia de você fazer. Talvez você nunca pegou os teus filhos e sentou na mesa e ceiou só com eles. Ceiou só com eles. Vamos fazer uma santa ceia aqui hoje. Vamos celebrar o nascimento de Jesus aqui, na nossa casa, na nossa família. Mas lá em casa é só 2, é só 3, não importa, o Espírito Santo está lá. Ele está vendo todo esse propósito de comunhão. Ele está lá junto com você. A verdadeira paz não é comida nem bebida. Jesus sabe o que ele diz. É justiça, paz e alegria no Espírito. Tudo começa dentro da nossa casa, tudo começa dentro do nosso lar. Quando Deus falou com Maria, Deus preparou Maria para o nascimento de Jesus. Deus preparou Maria para o nascimento de Jesus. E eu quero dar um desafio aqui para as mulheres, né? Talvez você não saiba assim fazer grandes coisas ainda na cozinha, né? Mas você sabe alimentar a sua família. Você sabe preparar uma mesa aconchegante com o que você tem dentro da sua casa. Você sabe olhar nos olhos dos seus filhos e falar: Jesus está aqui dentro dessa casa. Jesus reina dentro dessa casa. Nós somos uma família sacerdotal. Não, mas eu vou passar o Natal lá com não sei na onde. Vá. Mas se você não pode fazer isso essa noite, faça pela semana, faça amanhã, mas não deixe de fazer. Não deixe de trazer a presença de Deus dentro da sua casa. Não deixe de trazer Jesus, o príncipe da paz, dentro da sua casa. Pegue a palavra, fala: olha, a palavra de Deus diz que o motivo da morte de Jesus foi esse. O propósito da vida dele foi esse: restabelecer a nossa comunhão. Restabelecer a nossa comunhão. Precisamos celebrar com entendimento. Natal é tempo de vida, é tempo de celebração, mas nós precisamos entender qual é o verdadeiro motivo da nossa celebração. Se você pode, nessa noite, celebre com louvor, com dança, com gratidão. Se você está passando um momento difícil, celebre com lágrimas, mas celebre a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno de toda adoração. Coloca essa tristeza aí aos pés da cruz, porque Ele vive, Ele reina, porque Ele vive, eternamente Ele vive.